Boa noite, guerreiros do Senhor. Eu posso pedir a gentileza de juntar esse exército aqui, nesse batalhão aqui, nesse cantinho, para a gente pelo menos ficar mais juntinho, por favor? Porque vamos facilitar a vida do pregador, né? Para ele pelo menos ter uns rostinhos assim para olhar. Que hoje o negócio está complicado, o trânsito está uma coisa de louco. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 126. Salmo de número 126, perdão. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Você pode falar isso? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse andando e chorando e semeando são as suas orações. Às vezes, a gente está orando por uma ou por algumas situações, mas persevera ali na fé, sempre semeando, sempre orando, sempre buscando, sempre lendo a palavra, sempre ouvindo a palavra. E o Senhor, nesse salmo, está dizendo assim para mim e para vocês: eu não sou surdo, eu não sou cego, estou vendo. E você voltará com seus feixes. Eu estou vendo. Às vezes a gente tem uma falsa ideia de que nós não estamos sendo ouvidos. Mas outro dia eu tive uma experiência muito interessante, que surgiu uma situação que eu precisava tomar uma decisão imediata. Não dava muito tempo para ficar em grandes orações, nem consultar ninguém. E eu me lembro que eu me enfiei dentro do banheiro. Eu falei: Senhor, eu preciso de uma resposta. Mas eu não quero fazer sem a tua orientação. O que eu faço? Não tenho tempo para olhar, não estou com Bíblia aqui, não posso. E aí, de repente, me veio uma passagem da palavra de Deus na minha mente. E a passagem foi a resposta que eu precisava. Deus ouve as nossas orações. Às vezes, responde na hora. Às vezes, leva 2 anos para responder uma oração. Às vezes, leva 16 anos, como eu fiquei para retornar para uma empresa. Mas Deus ouve. E nós voltaremos, em nome de Jesus, com os nossos feixes. Nós voltaremos. Amém? Então vamos agradecer a Deus por essa noite, pela oportunidade, pela bênção de estarmos juntos, por podermos estar aqui em liberdade, para orar, para adorar, para cantar louvores, para salmodiar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, porque sabemos que é aqui que nós vencemos todas as batalhas. É aqui que vencemos as nossas lutas, as nossas dores. É aqui também, Senhor, que nos alegramos juntos com nossos irmãos.
nós queremos te agradecer, queremos te adorar. Recebe, Senhor, a nossa adoração como incenso cheiroso, ó Deus, nas tuas narinas. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por esses irmãos que aqui chegaram, que venceram, Senhor, o leão de hoje, a batalha de hoje, só de estarem aqui. Meu Pai, eu oro também por essa família agora, Senhor, desse candidato à presidência que sua vida foi ceifada de uma hora para outra. Nós não podemos entender muitas coisas, mas Deus, sabemos que Tu és um Pai misericordioso, Tu és um Pai amoroso. E eu te peço, Senhor, que Tu possas estar consolando essas famílias e que esse momento, Senhor, seja um momento de reflexão e que, por causa disso, o Teu nome, Senhor, seja conhecido, seja engrandecido, Pai. Acalma, aquieta esses corações, sê com esses governadores, com esses homens, com esses políticos, Senhor, e que nós, ó Deus, possamos estar sempre na retaguarda deles, porque a Tua palavra diz que nós temos que orar pelos nossos governantes, Pai. E nós oramos agora. Eu oro, ó Deus, pela sua vice, pela Marina de Oliveira, e, Senhor, venha o Teu reino, faça a Tua vontade, Senhor, na vida desses homens e dessas mulheres, em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro, porque Ele vive, porque Ele vive. Você pode levantar as suas mãos dos céus e dizer: oh, oh. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei o meu Jesus. Por quê? Porque Ele vive.
porque Ele vive. Oh, não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos. Por quê? Por quê? Porque Ele vive. Porque Ele vive, reina. Oh, não há, mas eu bem sei, eu sei. Está que está nas mãos. Quantos creem nisso? Que está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sai de tua tenda, ó filho meu, que eu te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, que eu te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, 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 oh. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que as minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, te abençoarei. Declare uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, te abençoarei. Te abençoarei. Ouça a voz do Senhor. Sai de tua tenda, que eu te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, que eu te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, 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 oh. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que as minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção
Oh, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh Senhor, bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar tudo aquilo que desejais. Oh Senhor Jesus, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, te abençoarei. Uma nova história, um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, te abençoarei. Oh. Você crê nisso realmente? Que Deus é um Deus de perto e não é um Deus de longe? Que Deus é um Deus de graça, de amor? Não é um Deus que culpa? Ele não é um Deus carrasco que quer o teu mal? Se você está vivendo essa situação, creia que isso é apenas um degrau para você chegar até o ponto onde Deus quer que você chegue. Se não tiver obstáculos, meu irmão, se não tiver nenhuma dificuldade, se tudo for muito fácil, sabe o que vai acontecer? Você não vai dar valor àquilo que Deus tem preparado para você. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, te abençoarei. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias,
adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, Jesus. Adorarei, ó Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, e pois prazer maior não há que me render e te adorar. Diga a Ele tudo que há em mim, tudo que há em mim. Eu quero te ofertar, pois ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Oh, oh. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei, e te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei, ó Senhor. Adorarei, ó Senhor. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Você pode glorificar o Senhor com as suas palmas essa noite? Amém. Sabe uma coisa interessante? Eu estava fazendo esse louvor. Às vezes a gente tem uma mentalidade errada. A gente vem para a igreja para dizer assim: eu vou pedir para Deus me guardar, para Deus fazer isso para os meus filhos, para Deus... Mas a gente não vem muitas vezes com o espírito de adorar a Deus. Essa seria a principal. A gente vem para a igreja para dizer assim: não, eu estou doente, eu tenho que estar lá porque eu tenho que orar, vou pedir alguém para orar por mim, o pastor vai orar, eu tenho uma situação para resolver no dia seguinte. Mas ninguém vem, muitas vezes, não estou dizendo ninguém, não posso julgar, mas há uma mentalidade que a gente diz assim: eu vou para a igreja, eu vou levantar as minhas mãos e vou adorar o Senhor, o que vier é lucro. Porque enquanto nós estamos com as nossas mãos erguidas, adorando a Deus, Deus já está fazendo, já está pelejando, Ele já está resolvendo as nossas situações, as nossas causas. Então a gente tem que ter essa consciência, dizer assim: eu vou para a igreja, é uma adoração consciente, é um louvor consciente de adoração.
adorarei, não importa a circunstância, não importa da forma que a gente está. O que importa é que meu Deus tem que ser adorado todos os dias, com todas as dificuldades, com todas as lutas, com toda a falta de emprego, com aborrecimento, mas não interessa. Eu tenho que adorar o meu Deus. Amém? Então você pode se assentar. Nós temos algumas atividades nesse mês de agosto. Gente, eu deixei a porta aberta, se tiver frio aí, porque o cimento está comendo a garganta. Então, eu deixei a porta aberta para ter uma ventilação melhor, principalmente até por causa do nosso irmão que vai estar pregando e a garganta seca. Esse mês nós temos algumas atividades. Nós tivemos aqui, nós estamos com alguns irmãos trabalhando aqui para que esse lugar fique mais caprichado, mais bonito. E tivemos até um acidente, aí o nosso irmão, o diácono César, quebrou o dedo do pé. Ele tem coordenado essas obras aqui junto com os irmãos. Ele deu uma topada lá, vendo o negócio da luz, e quebrou mesmo o dedo. Mas eu liguei agora, já está bem, está aí como vai ficar com ele. Ele disse, não, pastor, não tem problema não, amanhã eu estou com o pé enfaixado, boto a meia, amanhã eu estou aí. E ele está aqui, né? E ele vai ser ordenado também no dia 30, como é que ele vai enfiar o pé no sapato, eu não sei. Mas Deus até lá, porque o médico mandou ficar 30 dias engessado. Mas amém. Mas é assim mesmo. O pastor Carlos fala que botar um prego na igreja é complicado, é uma dificuldade. E aí não seria diferente, né? E duas situações, porque não só para a igreja, mas também ele é um homem que está sendo aí ordenado ao ministério, e é batalha, né? É um período de batalha. Me lembro que no período da minha ordenação, meu Deus do céu, aconteceu tanta coisa, eu falei, Senhor, eu vou desistir. Eu já estou apavorada. E no dia da ordenação, foi muito interessante, isso é capaz de acontecer com vocês. No dia da ordenação, meu marido falou assim, você está tão quieta, tão calada. Eu falei, eu estou com medo. Eu tô com uma mistura de sentimento. Eu quero ir, mas não quero ir. Eu quero falar. Eu quero, mas não quero. Eu estou apavorada. Porque parece que cai assim um saco de cimento na cabeça da gente, um peso, um temor tão grande. E eu disse assim, eu não quero mais não. Eu quero agora, tu vai. Né? Então, realmente assim, muita batalha, né? Quando a gente está para se casar, para batismo, a gente tem que estar sempre vigiando. Mas nós temos aí algumas programações. Nós vamos estar fazendo o nosso batismo nas águas, dia 24, é um domingo à noite. E nós estamos pedindo a presença em massa da igreja, porque é uma festa no céu, uma festa aqui, é um momento de muita alegria, porque são irmãos que chegaram aqui e se decidiram, né, obedecer a palavra de Deus e seguir a Jesus e confessar a Jesus e nascendo, né, por uma nova etapa, uma nova vida. Então nós vamos estar aqui no dia 24 realizando o batismo nas águas, à noite, no domingo à noite. E no dia 30 nós vamos estar realizando a ordenação pastoral, que todos vocês já estão sabendo. E no dia 6 de setembro, logo a seguir, logo depois da ordenação pastoral, nós vamos ter a festa da primavera, que é igualzinha a festa do milho. A gente só mudou o nome porque mudou o mês. Porque por causa da ordenação e as obras, não daria para a gente estar correndo atrás. Então, peço seu empenho, sua ajuda aí para nós estarmos montando as nossas barraquinhas. Essa semana, eu tive com a minha filha numa festinha dessa de barraquinha, lá na igreja ali da Assembleia de Deus, ali da Largo do Bicão. E aí a gente foi lá. Aí foi muito engraçado que eu e a Vitória, e mais a colega dela, a Luciana, aí a gente andou. Aí, acabou, é só isso aqui. Pô, a nossa é muito melhor. E a gente falou assim, puxa, a nossa tem um monte de coisa, né?
E a gente ficou assim, feliz. Falei, a gente é pequenininho, como diz meu marido, a gente é pequenininho, mas faz barulho, né? Então, nós estamos fechando a rua, vamos botar o carro de som e vamos ficar aqui nos alegrando. Não é um culto, mas é um momento de nós estarmos juntos. E vocês não sabem como isso abençoa, né? Quando acontecem esses eventos assim que nós nos propomos a ofertar, como isso nos abençoa nos pagamentos das dívidas, porque eu louvo a Deus pela vida dos irmãos dessa igreja, porque é um povo fiel. Nosso povo é um povo fiel. Mas o nosso aluguel é caro, né? E o nosso povo é um povo fiel e nós não temos aqui pessoas com dízimos muito altos. São fiéis, mas são pessoas simples, trabalhadores, que dizimam e ofertam dentro daquilo que ganha. Então, quando a gente paga 7.000 e pouco de aluguel, só de aluguel, e a gente pensa no tamanho da igreja que a gente tem, a gente louva a Deus. Por isso que muitas vezes a gente tem que fazer campanha, porque não dá, a gente fica realmente exprimido. Mas Deus tem nos abençoado nesse lugar, Deus tem nos honrado, e não vai ser diferente agora. Nós vamos dizimar e ofertar. Se você se comprometeu com alguma coisa, pega a minha bolsa, Fernanda. Marinete, pega a minha bolsa ali, por favor, esqueci de... Se você se comprometeu com alguma campanha, eu achei graça que domingo passado, agora, uma irmã chegou para mim e falou assim: pastora, eu ofertei, mas eu não tenho dinheiro, eu fiz pela fé. A senhora aceita o cheque pré-datado? Eu falei, aceito. Aceito o cheque pré-datado. Quando estiver perto, você me liga e diz se eu já posso depositar. Ah, então tá bom. Aí ela dizimou toda feliz. Eu falei assim, olha, mas só pelo seu gesto, Deus vai lhe honrar, Deus vai lhe abençoar e você vai conseguir honrar com aquilo que você se comprometeu. Então, se for o seu caso, pode passar o cheque pré-datado também, que a gente não deposita, a gente segura e depositamos na data, amém? Deixa eu só... Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Levante assim sua oferta. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, pela oportunidade de servir, Senhor, com alegria também com os nossos dízimos e ofertas. Ó Deus, se alguma família aqui está passando por alguma dificuldade, Tu és o Jeová Jirê, Tu és o Deus da provisão, que provê todas as coisas, Pai. Eu oro agora e te agradeço, Senhor, multiplica 100 por 1, Senhor, a oferta do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Você pode entregar aqui nas mãos do nosso diácono Fernando. Amém. Vamos lá? Boa noite. Desculpem o transtorno, nós estamos em obra, como vocês podem ver. Vou tentar ser breve, irmãos, até porque a poeira aqui não está fácil não, até mesmo para mim que eu não tenho muito problema com esse tipo de coisa, tá complicado. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Sem deixar cair. Atos capítulo 4. Enquanto vocês abrem aí, eu vou orar.
Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar, meu Deus, nesse momento a minha vida, o meu coração, o meu espírito, para que Tu venhas fazer em mim aquilo que Te apraz. Que Tu venhas colocar na minha boca a palavra rema, a palavra revelada, a palavra, meu Deus, que vai gerar fé no coração das pessoas. Não uma fé mental, Senhor, uma fé que vai apenas trazer conhecimento, mas uma fé que realmente vai despertar em cada vida aqui presente metanoia, mudança de mente, arrependimento. Que as pessoas que entraram nesse lugar não venham a sair da mesma forma. Que o Senhor possa dar a cada uma delas, como o Senhor tem me dado através dessa palavra, uma direção, um consolo, um ânimo, para que nós possamos lá fora, meu Deus, vencer as batalhas, vencer as dificuldades que a todo momento nos é imposto. Pai, a Tua palavra gera isso em nós. Eu sei que a Tua palavra tem o poder de curar, de transformar, de libertar, de restaurar, de consolar, e que a palavra do Senhor venha cumprir esse propósito essa noite, para a honra e glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Irmãos, a gente vai ler o capítulo 4, a partir do versículo 5, mas só para a gente se ambientar aqui na leitura, nós vamos falar a respeito de uma situação que aconteceu em Jerusalém, com dois discípulos de Cristo, muito conhecidos, Pedro e João. Existe uma história que antecede a isso, muito conhecida de todos nós. Pedro e João, eles estão indo em direção ao templo, e havia ali na porta do templo, o portal chamado Formosa, no templo de Jerusalém, o templo de Salomão, existia um homem coxo, paralítico. Um homem coxo desde a nascença. Nasceu desse jeito. E todos os dias ele estava ali diante daquela porta pedindo esmola. Pedro e João, chegando no templo para poder orar, é bom frisar que já havia acontecido o Pentecostes, eles já estavam revestidos com o Espírito Santo, já tinham sido batizados com o Espírito, estavam cheios do poder e da unção de Deus. Pedro e João olham para aquele homem e dizem aquela célebre frase que todo mundo conhece. Acho que não tem um crente que não conheça, né? Eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. E aquele homem feliz, jubiloso, alegre, levantou, deu os seus primeiros passos e logo depois começou a dar os seus primeiros pulinhos de felicidade. Ele pulou, se alegrou na presença de Deus, louvando ao Senhor, e adentrou para o templo. E todo mundo conhecia ele, todos conheciam e sabiam que ele era coxo desde a nascença, e todo mundo ficou ali, atordoado, perplexo. Poxa, esse homem estava aqui sentado há poucos minutos, paralítico, pedindo esmola, agora está aqui pulando, andando. E Pedro aproveitou a chance, aproveitou a oportunidade para pregar a palavra de Deus, dizendo que aquele homem não foi curado pelo poder do homem, mas pelo poder sobrenatural que havia em Jesus Cristo, que havia revestido esses homens pelo poder do Espírito Santo. E o que aconteceu depois foi algo inusitado. Os sacerdotes, os escribas, os maiorais ali do templo olharam, viram, perceberam que aqueles homens eram discípulos de Cristo, provavelmente pelo jeito deles falarem, provavelmente pelo jeito deles agirem, né? Porque o discípulo anda com o seu mestre e acaba assimilando muito aquilo que recebe do mestre. Quando vê, está falando igual ao seu mestre, está andando igual ao seu mestre, os mesmos trejeitos, e perceberam, viram ali em Pedro e João a face de Cristo. Não, esses dois são discípulos de Cristo, vamos agora prender eles, para que eles parem de falar nesse nome. E prenderam Pedro e João. E eles ficaram uma noite inteira encarcerados. Só que não adiantou nada. Só naquele dia ali foram acrescentados algumas almazinhas no número de almas que já tinha convertidas para Jesus. A Bíblia fala que era um total de 5.000 almas. Então o propósito tinha sido feito. Apesar de eles serem presos, apesar de eles terem sido ali, de uma certa maneira, amordaçados, não adiantou, porque o propósito foi alcançado. E logo em seguida vem o relato que a gente vai acabar de ler. No dia seguinte, os sacerdotes eles pegam Pedro e João para os julgarem diante do Sinédrio. Vamos acompanhar aqui a leitura com atenção para ver o que vai acontecer. A partir do versículo 5,
No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, ao qual se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você pode dizer um amém por isso? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles os homens que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Aqui eu faço uma pausa para falar algo seguinte para vocês. Podem matar um homem, mas um sonho jamais morrerá. Eu creio no seguinte, que a obra que Deus começou na minha vida, mesmo que eu morra, Ele vai perpetuar através dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, dos filhos deles, porque podem até me matar, podem até me crucificar, mas um sonho, um ideal, jamais vai morrer. E era o que estava acontecendo ali entre aqueles homens fariseus. Eles estavam atordoados porque tinham matado a Jesus, mas o sonho não tinha morrido, o propósito, a obra dele não tinha morrido. Ele deixou seus filhos, morreu-se a semente, mas era necessário morrer a semente para que nascesse uma árvore e os frutos fossem gerados. Então eles estavam atordoados por conta dessa situação. Agora peço a vocês para prestarem muita atenção no que eu vou falar agora a partir do versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos. Você pode repetir isso aqui comigo agora? Eu não posso deixar de falar daquilo que eu ouço e daquilo que eu vejo. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Agora olhem aqui para mim. Diante dessa declaração que Pedro e João fizeram, que eles não poderiam deixar de falar, nem do que ouviram e nem do que viram, a seguinte pergunta pairou na minha mente: o que eu tenho visto e o que eu tenho ouvido? E essa pergunta que paira na minha mente, vocês acham que eu vou deixar de compartilhar isso? Eu vou perguntar para vocês também. O que vocês têm ouvido e o que vocês têm visto no decorrer desses dias, dessas semanas, desses anos,
desse tempo que você está nessa caminhada com Cristo. Porque uma coisa eu posso dizer para vocês, aqueles homens estavam dizendo o seguinte: o que nós vivemos, nós não podemos deixar de falar. Resumindo, o que nós vivemos dia após dia é aquilo que nós praticamos, é aquilo que nós testemunhamos e é aquilo que nós falamos. Meu irmão, minha irmã, é bem certo que nós somos produtos de um meio. Existe um ditado que fala que nós somos aquilo que comemos. Se você olhar para mim, esse corpinho esbelto que eu tenho, que Deus me deu, você vai dizer o seguinte: esse cara ele não vive de salada. E com certeza eu não vivo de salada, até porque eu morreria. Se você olhar então para o Tião, mais ainda, você vai ver que realmente a dieta dele é nhoque, é lasanha, não é diferente da minha. É por aí. E nós somos produto do meio em que nós vivemos. Aquele lugar, o ambiente que nós vivemos, as coisas que nós ouvimos, as pessoas com quem a gente se relaciona, de uma forma indireta ou direta, a gente vai acabar refletindo isso na nossa vida diária. Quer ver um exemplo? Pega uma criança, bota uma criança no meio de uma família que só fala palavrão. O que vai acontecer na vida desse menino, dessa menina? Ela só vai falar palavrão, ela vai repetir aquilo que ouve. Precisa ser criança não, quer ver? Há muitos anos atrás eu trabalhei num escritório, eu sempre trabalhei na área de cobrança. E a área de cobrança, meu irmão, é uma área, eu vou te dizer, castigável. É uma competição, é um querendo passar por cima do outro, é um querendo ganhar em cima do outro, porque você trabalha com meta, igual venda, é a mesma coisa. Quem vive num ambiente competitivo como esse, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai virar uma pessoa competitiva, querendo ou não querendo. Ela vai dançar conforme a música. Uma pessoa que vive num lar opressor. Imagina um jovem, um adolescente que não tem liberdade para se expressar, não tem liberdade para falar, não tem liberdade para expressar aquilo que ele pensa. Todo momento tem o pai, tem a mãe, tem o avô, tem a avó, e fala: meu filho, cala a boca, você só fala besteira. Aquela criança, aquele jovem, ele vai crescer com uma insegurança tremenda. Esse rapaz, esse jovem, ele está fadado a ser um fracassado no mundo, porque ele não tem matéria-prima para desenvolver a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Então, se você parar para analisar, nós somos produto desse meio. O cara que vê o noticiário, vê esses telejornais aí que Deus nos livre e guarde, parece que se você espremer a televisão vai sair sangue. É da Antena, né? Qual é o nome do outro? No canal, esqueci, eu não vejo isso. Graças a Deus, uma coisa que... Mas eu fico imaginando a mente de uma pessoa que só vê tristeza. Só ouve tristeza. Mataram a criança de não sei quantos anos, estruparam a menina de não sei... Só ouve isso. Esse cara, ele vai ser um medroso. Ele está ali, ele não sabe, mas a sua alma está sendo contaminada e provavelmente ele vai estar ali algum tempo depois desenvolvendo até uma síndrome do medo. Com medo de tudo, com medo das coisas, com medo de sair da rua, com medo de fazer qualquer coisa. E vai ficar ali, naquela vidinha, dentro de casa, enfim, vai ser uma pessoa depressiva. E isso é bíblico. Porque Jesus, ele fala o seguinte, estava Jesus um dia comendo com os seus discípulos, ele não tinha lavado as mãos. Olha só. Aí os fariseus, esse povo aqui religioso, contestou ele: o senhor vai comer sem lavar a mão? Seus discípulos vão comer sem lavar a mão? Como é que é isso? Vai se contaminar? Vai se tornar uma pessoa impura? Aí Jesus sabiamente vira para aqueles homens e fala o quê? Vocês estão enganados. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. O que ele estava dizendo para aqueles homens? Vocês estão preocupados com a sujeira que eu estou colocando na comida e de me contaminar em decorrência disso?
Mas vocês não estão preocupados com o que sai da boca de vocês? As heresias, as blasfêmias, e o que o povo tem ouvido vocês falarem e tem seguido vocês? Vocês é que têm contaminado o meu povo com as suas blasfêmias, com as suas heresias. Eles que têm sido enfraquecidos, vocês têm lançado fardos pesadíssimos sobre a vida deles. Vocês é que estão contaminando eles com as suas heresias. O que contamina é o que a gente ouve. O que contamina é o que a gente vê. E eu pergunto mais uma vez, o que a gente tem visto? O que a gente tem ouvido? Porque você fatalmente vai estar ali, de uma certa maneira, refletindo algumas coisas que você tem assimilado. Você não sabe, mas isso vai ficar no teu subconsciente. Às vezes eu me pego fazendo coisas que o meu pai fazia. E eu não gosto disso. De tanto criticar o meu pai, de falar que ele era um homem muito autoritário, muito duro para falar. Às vezes eu me pego falando igual a ele. Eu não gosto disso. Porque isso está ali, ó. Está embutido na minha vida. Aqueles homens, Pedro e João, presta atenção nisso. Analisa comigo, vamos fazer uma retrospectiva. Eles disseram que falavam, eles tinham que falar daquilo que viram e ouviram. O que eles viram e ouviram o tempo inteiro que eles estiveram com Jesus Cristo, andando com Ele? Vamos analisar. Os discípulos de Jesus, eles cresceram num ambiente de fé, meus irmãos. Para começar, no primeiro momento em que Pedro e João viu Jesus, estavam eles lá, lavando as suas redes, depois de uma pescaria fracassada. Jesus chega, né? Todo mundo conhece essa passagem, dizendo, olha, volta ao mar, lança a tua rede, que vocês vão ser bem-sucedidos na sua pescaria. Já começou assim. O encontro com eles, com Jesus, já foi um milagre. Eles encheram as suas redes. Encheram suas redes. E ali já viram que aquele homem, meu Deus, esse homem é diferente. Espera aí. O cara não é pescador, o cara é carpinteiro. A gente passou a noite, nós somos os profissionais aqui. Nós passamos uma noite inteira ali, sem pescar nada, rede vazia. Porque a gente sabe que o melhor horário para pescar é que hora? Quem é pescador aí? É à noite. Então os peixes estão tudo quietinho, os peixes saem muitas das vezes ali para poder comer alguma coisa. Aí chega Jesus em pleno horário da manhã e fala, olha, vai para o mar, pesca. Então, eles fazem essa pesca maravilhosa. Aí logo em seguida Jesus faz um convite para eles, olha, isso aí não é nada. Isso é peixe pequeno porque eu tenho na vida de vocês. O propósito que eu tenho para a vida de vocês é muito maior, não é para pegar peixinho, não. Eu vou fazer de vocês verdadeiros pescadores de homens. Vem comigo, me segue. E eles largaram tudo. Largaram família. Largaram filhos. E foram atrás do Filho do Homem, foram atrás do Mestre, para saber que borogodó ele tinha. Que borogodó é aquele? Que negócio é esse? O cara... Que milagre foi esse? E o que mais eles viram? Eles falaram daquilo que eles viam e ouviam. O que mais eles viram e ouviam? Viram pessoas serem curadas. Porque sabiam com propriedade que Jesus curava. Viu cego ser curado. Viu leproso ser curado. Viu um morto ressuscitar. Vai acompanhando. Eles sabiam que Jesus libertava. Não era algo assim de que eles não tinham visto ou só ouviram falar. Eles acompanharam, eles viram. Quando Jesus libertou aquele gadareno que estava endemoniado, havia uma legião de demônios nele. Eram mais de 3.000 demônios. E Jesus os expulsou e colocou eles
uma manada de porcos. Eles viram, eles acompanharam isso tudo. Eles sabiam que Jesus, ele restaurava vidas. Aonde Jesus pisava os seus pés, aquele lugar que era um lugar de tristeza, era um lugar de angústia, se tornava um lugar de alegria. Lembra da casa de Jairo? Todo mundo chorando pela morte da filha dele. E quando Jesus entra, ele diz o seguinte: olha, não chorem não, porque a menina só está dormindo. Só está dormindo. Ele sabia que a menina estava morta. Mas para não acabar com a fé daquelas pessoas, dos seus pais, ele disse: olha, só está dormindo. Talita cumi, levanta, menina. Eles acompanharam isso tudo. Eles viram Jesus ser crucificado. Eles acompanharam Jesus ali no madeiro. Eles viram Jesus ser vilipendiado, açoitado, socado, transpassado, moído. Mas também viram ele ressuscitar ao terceiro dia. Tudo eles viram. Eles falavam daquilo que viviam. Eles sabiam que Jesus perdoava pecados. Eles sabiam que Jesus, ele salvava. Lembra o que ele dizia para as pessoas? Meu filho, vai, porque a tua fé te salvou. Eles tinham absorvido o amor de Deus, a graça de Deus. Meus irmãos, todo mundo fala que João é o apóstolo do amor. Paz e amor. Filhinhos, se não amais uns aos outros, não permanecerem no amor do Pai. Não, você vai ver João o tempo todo falando de amor, de amor. Mas sabe o que João, uma vez, ele fez quando estava em Samaria com Jesus? Aquele povo de Samaria não queria receber a palavra de Deus. Você sabe o que ele chegou para Jesus e falou? Senhor, mestre, se o Senhor quiser, a gente manda descer fogo no céu sobre esses pessoal, sobre essas pessoas. Vai todo mundo para o capeta, para o inferno. Só faltou falar isso. Isso aí por minha conta, isso não está na Bíblia não. Mas a gente subentende isso. João, o apóstolo do amor, querendo que o fogo caísse do céu para consumir os pecadores. Depois você vê cartas de João falando de amor, falando de perdão. O que é isso? Ele foi impactado pela graça de Jesus, pelo poder de Deus. Pedro, esse mesmo Pedro que estava aqui dizendo, olha, eu falo aquilo que eu vi e que eu ouvi. Ele estava falando com a propriedade de alguém que já foi perdoado por Jesus. Muita gente recrimina Judas, porque Judas traiu Jesus. Judas entregou Jesus aos judeus, aos romanos. E Pedro? O que Pedro fez? Pedro negou Jesus 3 vezes. Ainda disse para ele antes: não, Senhor, não, eu vou com o Senhor até a morte. Vou estar ali, juntinho do Senhor. 3 vezes. Você é um deles. Você é um servo, você é um discípulo do Jesus, daquele Nazareno. Não sou não, que isso. Ainda teve tempo para pensar no que fez. Esse mesmo Pedro, quando Jesus estava ressuscitado, ele estava num barco pescando com os seus amigos, com seus irmãos, e Jesus glorificado estava na praia preparando um peixinho para ele, preparando um pãozinho para ele. E Pedro, quando viu o Filho do Homem, quando viu o Mestre, ele foi o primeiro,
Ele estava nu no barco, colocou a roupa, pulou de qualquer jeito para ter um encontro com ele. E Jesus chega para ele e pergunta: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. O Senhor sabe que eu amo, Senhor. Então apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, amo. Tu sabes que eu amo. Aí quando Jesus perguntou a terceira vez, aí ele se tocou que ele estava sendo provado novamente. Aí Pedro: Senhor, tu sabes de tudo. Não adianta eu ficar falando aqui. O Senhor sabe que eu amo o Senhor. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus ali estava dando uma nova chance a Pedro. Jesus estava ali com aquele ato, com aquela atitude, dizendo para Pedro: Pedro, olha, não importa o que você fez, eu apago o teu passado. Eu torno as coisas velhas em novas, porque eu sou o próprio renovo. Eu sou o próprio sol da justiça. A minha misericórdia vai te cobrir, vai te alcançar enquanto você estiver vivo nesse mundo. Então, quando Pedro falava da graça de Deus, falava do amor de Deus, da reconciliação que há em Deus, ele falava com a propriedade de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Sofreu. Vocês não têm ideia o que aquele homem deve ter sofrido por ter negado o mestre 3 vezes. Provavelmente sentimentos de culpa, sentimentos até de morte. A gente não sabe, a Bíblia não relata isso. Mas eu me coloco no lugar desse homem. E por muito menos eu quis me desviar da fé. Mas Deus, numa atitude de graça e de misericórdia, me alcançou e falou: meu filho, não é pelo que você faz, é pelo que você é. Não é pelo que você faz, é pelo que você é. Você não está entendendo, não é por mérito nem demérito. Eu te lavei, eu te restituí, eu te aproximei de Deus. Você não é filho de Deus porque quer, não. Foi Ele que te escolheu e te chamou. Um homem desse, que passa por uma situação como essa, é isento de culpa. O que ele vai fazer? Ele vai pregar, ele vai falar, ele vai dizer: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Por quê? Por que você está dizendo isso, Pedro? Por que você está dizendo isso, João? Porque eu vivi. Paulo, em uma das suas cartas, ele declara a tristeza que ele vive por ser contestado a todo momento do seu apostolado. Mas chega um momento que ele fala: vocês querem saber de uma coisa? Eu não tenho que ficar aqui me justificando para ninguém, não. Eu carrego as marcas de Cristo. Eu tenho aqui as marcas de Cristo nas minhas costas, as algemas que já fui tantas e tantas vezes preso, a marca das algemas no meu pulso, no meu tornozelo. Eu não tenho que dar justificativa para ninguém, porque eu tenho experiências com Ele. Experiências. Você tem experiência com Deus? Você pode falar com propriedade que Jesus cura? Você pode falar com propriedade que Jesus salva? Você pode falar com propriedade que Jesus restaura, renova? Você já viveu isso? Você viveu as experiências que Deus tem para a tua vida? Ou fica relutando? Ou fica se remexendo porque você tem medo?
Tem certas situações, irmãos, que a gente está pedindo para Deus, a gente está repreendendo o mal. Senhor, repreende esse mal sobre a minha vida. Mas Deus está dizendo e você não está ouvindo. Não, é através desse mal. É sobre esse vale. É sobre essa situação que está te angustiando, que você vai saber que eu sou Deus. Então para de ficar repreendendo, porque sou eu que permito isso na tua vida. A gente tem que parar de, tem que ser desmistificada uma coisa aqui, meus irmãos. Eu faço uma pausa aqui na pregação para falar a respeito disso. Tem gente pregando que o cristão não sofre. Mentira! É um evangelho de água com açúcar. É um evangelho triunfalista que vai levar você e a mim ao desapontamento, ao desespero. Olha para a vida de José. Quem conhece a história de José do Egito? Está passando até na televisão. Quando eu chegar em casa eu vou ver. José era o preferidinho de Jacó. Vivia ali na barra do pai, da mãe. Se fosse dizer para José, José, olha só, você vai para o Egito, você vai ser escravo lá, José. Depois de um tempo, José, você vai ficar preso na prisão durante muitos anos. Muitos anos. Mas acalma teu coração, porque eu vou te levantar como governador do Egito. Aí eu pergunto para você, se Deus aparecesse para José e falasse, revelasse todo esse processo, tudo aquilo que ele ia viver, José ia de boa e livre, espontânea vontade? Você iria? Mas por que José teve que passar pelo que passou? Ele teve que administrar primeiro a casa de Potifar. Depois ele teve que administrar o presídio. Porque as chaves da prisão eram dadas. Chegou um ponto da confiança do carcereiro ser tão grande na vida de José que ele deixava as chaves do cárcere na mão dele. Ele cuidava dos presos. Em nenhum momento fugiu. Em nenhum momento murmurou. Em nenhum momento reclamou. E ele seguiu confiando em Deus. Deus há de me livrar. Deus há de me fortalecer. O Senhor meu Deus, em quem eu confio, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, há de me dar a vitória. Em nenhum momento a Bíblia expressa aqui um desapontamento de José, uma murmuração. Jó. Crente não sofre. Pastora, crente não sofre. Eu queria saber o pregador, acho que já arrancaram essas histórias da Bíblia. E Jó? Jó, olha só, eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou te dar o dobro que você tem, mas para isso você vai perder filho, você vai perder casa, só vai ficar com a rabugenta da tua esposa. Essa mocreia. Doente. Vou lançar uma doença na tua vida. Mas fica tranquilo, Jó. Fica tranquilo. Relaxa. É light. É light. Você vai querer perder a própria vida. Você vai querer que eu tire a tua própria vida, mas fica tranquilo. Você acha que Deus, na sua soberania, se ele chegasse para Jó e falasse isso, você acha que Jó, sim, Senhor, pode vir. Estou pronto. Estou preparado. Fogo no pé. O que Jó fala lá no capítulo 42? Uma das declarações mais lindas da Bíblia. Senhor, eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Depois de tudo isso que eu passei, depois de tudo isso que eu vivi, hoje eu conheço o Senhor de andar contigo.
louvado seja o teu nome. Meu irmão, eu não estou aqui fazendo uma apologia ao sofrimento, pelo amor de Deus. Se eu pudesse evitar certas situações na minha vida, eu evitava. Mas a gente tem que ter esse discernimento de saber que certas provações são necessárias. Para quê? Para que quando a gente for falar de Deus, falar de Cristo, nós realmente falemos daquilo que ouvimos, daquilo que vivemos, daquilo que nós vemos. Como é que eu quero ter a autoridade para falar do nome de Jesus? Se eu não tenho certeza, eu não vivi para dizer que Ele é Deus sobre a minha vida. Outro dia eu fiquei meio desapontado com um irmãozinho. Ele deve ter os seus 30 anos, ele mora com seus pais ainda, ele está desempregado. Ele chegou para mim e falou: Cláudio, eu fico tranquilo porque eu tenho os meus pais. Tenho os meus pais para me garantir. Meus irmãos, eu tive que me segurar para não falar umas verdades para ele. Pedir graça a Deus. Mas eu tenho orado para que esse rapaz tenha uma experiência com o Senhor, porque com certeza ele ainda não teve. Ter experiência com Deus é isso, é se lançar. É se lançar. É deixar o fluir das águas de Deus te levar. Parar de ficar lutando contra ele, que nem Jacó no vale de Jaboque. Parar de lutar contra Deus e deixar que Ele te leve. Deixar que Ele leve você aonde Ele quer te levar. Só que tem duas coisas que acabam impedindo isso. Os olhos maus. Eu vou pedir para vocês rapidamente abrir aqui em Mateus capítulo 6. Duas coisas, vou tentar falar aqui rapidamente, porque o tempo já está estourando, que podem impedir que você viva essas experiências com Deus. Mateus 6, 22, 23. Todos comigo? Olha só. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que são os olhos maus? Se você quiser tomar nota disso na tua Bíblia, não é pecado você escrever na tua Bíblia, você anota. Os olhos maus são a impossibilidade de você ver a graça de Deus na sua vida. Quer ver um exemplo disso? O povo de Israel, quando estava lá no deserto. Maná caindo do céu, água saindo da rocha. Seus pés, seus calçados não se desgastavam pelo tempo, porque Deus preservava tudo na vida deles. Coluna de fogo no céu para aquecer, coluna de nuvem, uma nuvem para poder apaziguar a temperatura alta. E eles sabem o que eles faziam? Ah, que saudade do Egito, que saudade dos melões, que saudade das cebolas, que saudade do Egito. Vamos voltar para o Egito, vamos voltar para a vida de escravidão, vamos voltar para aquela vida miserável. Reclamando de tudo. Quando os seus olhos são bons, o seu corpo é luz, porque você, por mais que você esteja vivendo uma dificuldade, um problema, você sabe que Deus te ama e que o fim que Ele tem para a tua vida é um fim de paz, não é de maldade. Que Ele é Pai, que Ele não é um Deus carrasco, que Ele não é um Deus cruel. E se você está vivendo essa diversidade, essa luta, tem um propósito maior, como foi na vida de José, como foi na vida de Jó. A pessoa que tem os olhos maus é uma pessoa pessimista, é uma pessoa que vê maldade em tudo, é uma pessoa que vê erro em tudo, murmura com tudo. Tem alguém aqui assim? Nunca vê o lado bom da coisa. Ele olha um copo, o copo está pela metade, ele vai dizer, esse copo está vazio.
Mas a pessoa que tem os olhos bons, ele vai olhar para esse mesmo copo, ele vai falar, esse copo está quase cheio. Isso impede de você viver as experiências que Deus tem na tua vida, as coisas que Ele quer fazer na tua vida. Estava lá, Abraão estava cantando aqui, triste porque não estava com um filho, bababá, aquela coisa toda, aí Deus aparece para ele, meu filho, sai da tua tenda. Olha para o céu, eu tenho uma promessa para você. Você consegue contar as estrelas do céu, meu filho? Não, Senhor. Então, se regozija, se alegra, porque a tua prosperidade vai ser assim como o céu. As estrelas, vai ser como as os grãos de areias do mar, que são impossíveis de serem contados. Torna os seus olhos bons. Deixa de ter esse olhar pessimista. Sai dessa tenda. Sai dessa zona de conforto que você está. Vai viver a vida. Esse é um ponto que nos impede de viver as experiências com Deus. O outro ponto, que eu acho que é o pior, é o medo. Eu não vou abrir a Bíblia agora, para a gente não perder mais tempo. Mas o apóstolo João fala, aquele que tem o amor de Deus dentro de si, esse lança fora todo medo. Aquele que tem temor, aquele que tem medo, o amor de Deus nessa pessoa não é aperfeiçoado. Imagina uma pessoa que tem medo de tudo. Imagina, está Moisés lá diante do Mar Vermelho. Senhor, o que eu faço? Mas o que você faz? Marcha. Bota o teu pezinho na água, meu filho. Aí eu pergunto para você, se ele não tivesse colocado o pé no Mar Vermelho, o que ia acontecer? Faraó ia vir com tudo em cima dele. Se ele ficasse com medinho, dizendo, não, eu vou botar o pé na água, mas eu vou me molhar, eu vou me afogar. Não, graças a Deus não aconteceu isso. O Mar Vermelho se abriu, a gente conhece a outra história. Sabe o que Deus está falando para algumas pessoas aqui? Cria coragem, tenha bom ânimo. Coloca o teu pezinho na água, que eu vou abrir o mar para você. Para você chegar lá do outro lado e ter histórias para contar a meu respeito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque se você não arriscar, você vai saber conviver com esse problema, com o erro de não ter arriscado. Mesmo que você tenha errado, pelo menos eu tentei. Não, pelo menos eu tentei. Eu botei meu pé na água, mas eu me afoguei. Pelo menos você tentou. Pelo menos você tem uma história para contar. Mas é aquele que nem bota o pé. Estava lá Josué, triste porque Moisés tinha morrido. Aí Deus, naquela palavra de consolo, meu filho, levanta. Não temas, eu sou contigo. A única coisa que você precisa fazer é meditar na minha palavra de dia e de noite, para que você não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Ser forte, ser corajoso. Deixa de ser cagão. É isso que Deus estava tentando falar para Josué. E é isso que Deus está tentando falar para algumas pessoas aqui hoje. Não temas. Você vai abrir a Bíblia aqui? Eu nunca contei, porque é muita coisa. Sabe quantas vezes Deus diz não temas? Alguém tem noção de quantos termos? Acho que 365. Se Deus está falando 365 vezes para você não temer, poxa. Você sabe quando você ouve Deus falar e você não se move por medo? Você sabe o que você está dizendo para Deus? Que você não confia nele. Você não confia nele. Meus irmãos, eu vou passar por uma das etapas mais difíceis e mais temerosas da minha vida. Eu e mais 3 irmãos. Vou dizer para você, se eu disser para você que eu não pensei em desistir, eu vou estar mentindo. Pensei sim.
Eu, pastor, pensei sim. Pensei sim, porque eu olho para a minha vida e vejo, eu não estou preparado. A mesma coisa que a pastora falou aqui, que no dia da sua ordenação, ela estava sem falar nada, provavelmente eu devo ficar até pior. Viu, Vanessa? Se cuida. Eu vou estar intragável. Mas eu vou assumir esse risco. Porque eu sei que é propósito de Deus na minha vida. Como eu assumi o risco de, depois de tantos e tantos anos com a faculdade parada, eu falei, eu vou voltar a estudar. 10 anos com a faculdade trancada. Levei mais 3 anos para me formar. Tive que refazer praticamente todas as matérias. Mas hoje eu tenho história para contar, para chegar para vocês e dizer que eu venci, porque a mão do Senhor estava sobre a minha vida. Eu venci porque o Senhor estava sobre a minha vida. E eu já tentei fazer a prova da ordem 3 vezes. E vou tentar 10 até passar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E que por minha causa, Ele há de se levantar. Ele há de se levantar. Deus tem coisas maravilhosas para fazer através da sua vida. Deixa Deus agir na tua vida. Mergulha. Se Deus tem falado para você, meu filho, não temas. Eu sou contigo. Mergulha de cabeça. Porque Ele vai te guiar. Sabe para quê? Para você compartilhar isso lá na frente. Para você dizer para as pessoas que você conhece um Deus de perto e não de longe. E que as coisas que você viu e ouviu de Deus no decorrer dessa caminhada foram para alcançar outras vidas. Eu vou fechar a pregação falando uma coisa séria aqui para vocês, eu creio que eu falo pelo Espírito. Você está negando, você, não sei quem é, que está aí se prendendo, que está com medo, ou que tem visto as coisas sempre pelo lado negativo, você está negando de ser usado por Deus futuramente na vida de uma pessoa. Há pessoas que dependem do teu testemunho. Eu vou repetir. Há pessoas que dependem do teu testemunho de vida. Você não conhece, você não sabe quem é, eu não sei se isso vai acontecer amanhã, eu não sei se isso vai acontecer daqui a 1 ano, 10 anos, mas gravem bem isso que eu estou dizendo. Há pessoas que estão esperando por esse testemunho teu. E esse testemunho vai trazer essas pessoas ou essa pessoa para mais perto de Deus. Não negue o que Deus tem a fazer através da tua vida. Não negue. Bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz, não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Sabe o fim que eu desejo para a minha vida? Eu desejo vitória, eu desejo conquista, eu desejo bênção. Você acha que Deus não deseja isso para você? Paga o preço. Jesus pagou o preço por você e por mim. Não entra nessa história que você não tem um preço para pagar. Tem um preço sim. A tua cruz não é tão pesada quanto a dele. Mas todos nós temos uma cruz para carregar. Eu quero orar por essas pessoas que estão passando por essa situação de medo. Deus tem falado. Deus tem ali catucado todo dia para você fazer algo e você não tem feito por receio, por medo, por insegurança. Ou porque você não tem esses olhos bons que Deus quer que você tenha, que você enxergue a graça dele em tudo. Você olha para essa situação, ao invés de você dar glória a Deus, você está reclamando. Mas é através dessa situação ruim que você está passando que Ele vai te dar a vitória. Ele está falando aqui essa noite para você.
Eu vou pedir para você levantar, todos levantarem. Eu quero fazer essa oração por você. Eu não vou te expor. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Você sabe que Deus está falando contigo. E se você crê, porque, meu irmão, a única coisa para você vencer o medo e para você vencer essa obscuridade que se encontra nos seus olhos, esse véu que o diabo colocou na tua frente para você não enxergar as coisas da forma que devem ser enxergadas, com os olhos de Deus, é pela fé. Deus precisa gerar fé no teu coração. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra. Hoje nós não temos Jesus andando conosco, personalizado ali, pessoalmente, como homem. Mas sabe o que você tem? Você tem a palavra e você tem o Espírito Santo. É a palavra e o Espírito Santo que vão dar o testemunho de Deus na sua vida. É através do Espírito Santo e da palavra que você vai ser discipulado, como se o próprio Cristo estivesse do seu lado. Coma a palavra e tenha comunhão com o Espírito Santo, e você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer através da tua vida. Pai, em nome de Jesus, toma a vida dessas pessoas aqui presentes, Senhor. Eu aqui, meu Deus, como ministro teu, Senhor, como servo do Senhor, eu quero, Pai, orar por essas vidas. Pessoas que nesse momento, Senhor, têm passado por dificuldades, têm reclamado dessas dificuldades, mas o Senhor tem falado. É através dessa dificuldade que eu vou dar a vitória para você. É para essa pessoa que eu estou fazendo oração. Para essa pessoa que tem visto essa situação e tem reclamado dia após dia, noite após noite. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos, tira o véu, Senhor, para que essa pessoa possa começar a olhar, meu Deus, com os teus olhos, ouvir com os teus ouvidos, ó Deus, e trilhar o caminho que o Senhor tem preparado para essa pessoa. Pai, eu quero orar por aquelas vidas, ó Deus, que estão com medo, estão temerosas, estão angustiadas. Deus tem falado, o Senhor tem falado insistentemente, mas essas pessoas se recolheram num casulo e não querem sair de forma alguma. Em nome de Jesus, que a palavra dessa noite tenha entrado no teu coração, tenha gerado fé, para que ao sair dessa porta, você possa colocar em prática aquela palavra que Deus tem colocado em teu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todas as potestades, principados, dominadores, todo espírito de confusão seja posto por terra nesse momento e que prevaleça apenas, Senhor, o teu espírito e a tua palavra sobre a vida de cada um deles. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Eu costumo dizer que crescer dói. E a gente, se não tiver experiências, vai atrapalhar no nosso crescimento espiritual. É o crescimento, são as experiências que nos faz crescer, né? É mais ou menos parecido quando a gente tem os nossos filhos. Às vezes a gente aconselha os nossos filhos, olha, não faz isso, não vai por aí, e ora, e pede, mas às vezes eles não ouvem, não obedecem, acham que não é assim, e aí vivem as suas próprias experiências. E aí, para perceber que tudo aquilo poderia ter sido evitado. Da mesma forma, na contramão, a gente, para caminhar com Deus, precisa ter uma experiência, e isso é pessoal, não depende do outro. É você, é um relacionamento direto, é você e Deus. Então, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós. Eu vos abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um bom final de noite, um bom final de semana, em nome de Jesus.